olhos, remeter nossos pensamentos ao Altíssimo. Senhor, aqui venho lhe agradecer por esse momento de estudo, que a vossa bondade recaia sobre todos nós e também sobre todos aqueles que estão com os seus nomes lá na lista da capela. Que a vossa divina misericórdia possa alcançar também a todos aqueles que estão nesse momento em desespero, clamando por sua misericórdia. Ó meu Deus, fortalece os nossos corpos, livra-nos de todo mal, inspira-nos no bem e permita que nós possamos nos conectar com os nossos mentores para que a gente possa estar assistido durante todo o tempo da nossa vida, para que a gente venha cumprir aqui tudo aquilo que foi proposto para nós. Muitas graças eu dou por esse momento, pela paz, por nossa busca e também pelo nosso coração, que a cada dia tenta se conectar com a bondade de Deus. Bem, meus irmãos, eu preparei um material, fui ousada, para que pudesse ajudar a gente a compreender um pouquinho a mensagem que eu quero passar. Então, em alguns momentos, eu não tenho muita facilidade com a tecnologia, mas vou dividir a tela e vou falando um pouquinho, só que como eu estou do celular, então peço um pouquinho de paciência que para a imagem chegar eu tenho que sumir, tá? Então vamos lá. O título da palestra é Imortalidade da Alma. Eu preparei alguns quadros aqui, vamos lá. Fluido cósmico, né? Deus, na sua infinita bondade, fez tudo que existe no universo. E aí nós recebemos a nossa parte desse elo, dessa energia divina, que é o fluido cósmico que está em tudo que existe na natureza. Né? Esse fluido se expressa na nossa alma, porque a alma de cada ser humano, falando particularmente sobre nós, ela é individual e ela é imortal. Isso se observa antigamente, né, quando não se tinha muito conhecimento, porque o conhecimento vem vindo para nós aos poucos. Nós sabíamos que a Terra era um planeta que abrigava a vida humana, nessa expressão que nós temos. Mas muitos pensadores, né, filósofos de tempos atrás, já pregavam que a vida era imortal. Outros ainda não aceitavam, mas ao longo do tempo, e também com a ajuda da doutrina espírita, a gente vem aprendendo, né, aos pouquinhos e se conscientizando dessa imortalidade. A gente vem se conscientizando também que a Terra é a nossa casa provisória, porque segundo o que nos foi a doutrina, né, nos promete, e também o Evangelho, né, nos promete que um dia nós retornaremos ao Pai. Então, aqui, nós viemos na Terra com a graça de Deus para que a gente possa cumprir uma tarefa. Essa tarefa, ela pode ser devido à nossa passagem aqui, como se nós estivéssemos, porque a Terra é uma escola, como se nós tivéssemos nos matriculado numa escola e aí não tivéssemos a condição de aprovação. Então, a gente tem que retornar, então é a reencarnação, para que a gente possa cumprir essa parte que não ficou bem aprendida, ou essa aprendizagem, essa lapidação da nossa alma que a gente não conseguiu fazer, porque a nossa tarefa aqui é justamente o aprimoramento. Algumas vezes, alguns espíritos mais adiantados, ou até mesmo outros de imensa boa vontade, vêm por missão, vêm para ajudar, de repente, numa família, vem alguém que é um espírito querido e vem para ajudar a desenrolar os laços que existem naquela união de pessoas que estão ali para cumprir um papel de adiantamento espiritual.
outras vezes a gente vem para a prova, né? A gente está desenvolvendo ou precisa desenvolver uma determinada característica na nossa alma, que é imortal, e aí a gente vem para saber se a gente realmente solidificou aquele entendimento. Então, cada um com a sua natureza, cada um com o seu jeitinho, porque a alma é individual, nem todas estão no mesmo grau evolutivo, nem todas vão ter a mesma sabedoria, ou vamos dizer assim, capacidade de aprender ou de passar pelas provas, mas aí cada uma, ao seu tempo, vai aprendendo. Então, a alma, que ela, às vezes a gente pensa que o corpo, ou eu, pelo menos, pensava lá atrás, né, quando eu sabia muito menos do que eu sei hoje, eu pensava que a nossa alma ela ficava colada com o corpo e quando a gente morria, ela se desprendia e tudo acabava ali. Mas hoje, até a neurociência já começa, né, o meio científico já começa também a valorizar, já tem alguns experimentos que começam, experimentos que eu digo assim, não de experimento de abrir a cabeça, não, mas experimentos de comportamentais, né, que já vem tentando provar a existência da alma no corpo humano e mesmo que a ação dessa alma independente do corpo, porque isso antes era, vamos dizer assim, sensação ou experiência, experimento só de quem era espiritualista, que ia, dependendo do nível de desenvolvimento ou de despreendimento da matéria, perceber que alma e corpo são indivíduos, vamos dizer assim, que estão relacionados, mas não necessariamente estão colados, unidos. Então, nós somos, na realidade, a ciência já coloca isso, um turbilhão eletrônico comandado pela consciência. E quem é essa consciência? É justamente o fluido divino. Porque nós temos, sim, uma mente, nós temos lá o sistema límbico, né, que nos permite perceber o mundo, receber as mensagens, identificar se a gente está gostando ou não de alguma coisa, interagir com o meio ambiente, com os outros seres, enfim. Mas acontece que, quando se vai ao fundo da investigação, fica aquela interrogação do que anima isso tudo. Então, o que anima isso tudo é esse fluido cósmico, é essa força divina que todos os seres animados ou inanimados, né? Nem todos assim têm uma alma desenvolvida, mas todos têm o fluido divino. E no caso do ser humano, nós temos uma alma e essa alma ela tem um grau de adiantamento maior do que em outros seres. Isso também é visto na especialização desse sistema límbico que está lá dentro do nosso cérebro. Então, essa imagem que eu coloquei aí é porque a gente vai falar um pouquinho agora rápido de perispírito, porque nós temos o corpo físico, nós temos o duplo etérico, que é o nosso corpo, vamos dizer assim, energético, né? Onde estão muitos chakras, a gente tem os 7 chakras principais, que se envolvem e comandam junto com todas as células do nosso corpo, o equilíbrio que a gente deve ter, também alguns cientistas chamam de psicossoma, e nós temos o nosso corpo astral. Então, essas 3 primeiras imagens do corpo físico ao corpo astral, o duplo etérico e o corpo astral, teria a formação do perispírito. Aqui já teria a expressão do fluido vital que é recebido do Atma, né? Seria a alma em geral, essa força de Deus que a gente recebe. Esse corpo astral, ele vai mediar entre o nosso ser divino e o nosso ser físico. Esse perispírito, ele está unido ao nosso corpo físico por um cordão fluídico.
Esse cordão fluídico, ele está relacionado a todos os nossos chakras, e vou colocar para vocês a outra imagem, depois já passo para a gente conversar sem imagem. Para todos, está distribuído para todos os nossos chakras, e os chakras recebem ou são alimentados energeticamente por essa força divina da natureza. Então, esse fluido cósmico vem para nós através desse cordão vital que recebe essa energia. Todos os seres vivos recebem energia do cosmos, energia de Deus, mas nós, especialmente ou individualmente, que nós não somos tão especiais assim, nós somos iguais a todos os outros, mas no nosso sistema físico, vou voltar aqui para a minha imagem, tá? Só um minutinho. Estão me vendo? Sim? Então, no nosso sistema físico, nós recebemos essa energia divina, ela é esse cordão, que é chamado cordão de prata, ele se ramifica, né, pegando um pouquinho com uma ligação melhor. Quando chega aqui atrás na nossa nuca, ele se ramifica para cada um desses chakras que a gente tem, e ele tem um formato fluido, né, que recebe a energia vital, que seria o fluido divino. Através desse cordão, a gente, quando está encarnado, a gente recebe uma quantidade de energia que está relacionada, é como se fosse assim, uma automatização divina por uma quantidade de energia que se refere à quantidade de tempo que a gente tem que cumprir aqui na Terra. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente vai recebendo essa energia, né, o prana divino, vamos dizer assim, para que o nosso organismo esteja sempre sustentado e equilibrado. Aqui na Terra, quando a gente convive com algumas pessoas, ou com todas as pessoas, a gente vai aprendendo e vai exercitando aquele plano que a gente fez lá atrás, quando a gente quis reencarnar, para que a gente possa ser aprimorado, para que a gente possa ir aos poucos ficando mais, vou dizer assim, mais humano, mais amoroso, eu diria até mais próximo da imagem e semelhança de Deus. Só que nesse convívio com outras pessoas e nos desafios do dia a dia, muitas vezes a gente se perde. A gente se perde em pensamentos negativos, a gente se perde no desespero do trabalho, do dinheiro, enfim, do mundo material que a gente tem que cumprir. Porque a vida na Terra, a gente percebe mais que a gente tem um corpo material do que a gente tem uma alma. E, na realidade, não é o nosso corpo material que espelha a nossa alma, mas sim a nossa alma, que é milenar, que é imortal, que vai espelhar o nosso corpo material. Então, quando a gente reencarna aqui, a gente vem com um plano reencarnatório, mas a gente vem trazendo toda uma herança de quantas vidas a gente viveu. Só que isso não é claro para a gente. Isso vem assim no nosso subconsciente. Para que a gente possa ter algumas lembranças nesse sentido, a gente tem que meditar, a gente tem que se voltar para a gente tem que. Necessariamente não precisa ter uma religião, precisa ser humano, precisa ser do bem. Então, nos exercícios de vida, nos exercícios diários, muitas vezes a gente tende a se perder no emaranhado do mundo material. E aí o que acontece? Hoje, então, a gente vê, há um tempo atrás, no começo do final do século XXI, os cientistas já diziam que a carreira que daria muito ganho material, ou que seria muito exigida, seria de psicólogos, psiquiatras, porque as pessoas
iriam passar por, não pela pandemia, mas por, vamos dizer assim, desequilíbrios no dia a dia. E aí, a gente sabe que a ciência, ela tem o potencial de curar, porque tem os medicamentos, mas os médicos nem sempre são muito humanos. Às vezes, eles tendem mais assim, para análise, eles fazem uma anamnese daquele problema, uma análise daquela doença, mas eles não fazem uma análise voltada para a alma. E a nossa alma, ela diz muito do que é o nosso corpo. Ela sozinha, ela tem vida própria, né? Mas aqui na Terra nós precisamos do corpo material. Mas esse corpo material vai sentir os efeitos do quão a nossa alma não esteja equilibrada. Por quê? Se a gente está em contato com o mundo material e se a gente veio para cá para aprender e para se lapidar, a gente muitas vezes, nesse contato que eu falei, se perde e aí a gente é diagnosticado com a depressão, é, vamos dizer assim, carência afetiva, irritabilidade. Então, hoje nós temos múltiplas patologias. E essas doenças, nem sempre, porque existe o tratamento, não estou aqui de forma nenhuma para dizer que ir ao médico não funciona. Funciona e funciona muito, nós precisamos muito, porque muitos médicos também são muito humanitários. Mas não adianta tão somente você tomar remédio, porque também não adianta também ficar só rezando. Então, tem que encontrar o meio termo. E aí vem a medicina alternativa, vem as preces, as orações, meditação, yoga e tantas outras coisas que a gente faz para tentar suprir essa necessidade, para que esse cordão fluídico que nos liga com a chama divina, para que ele se torne cada vez mais forte, mais alimentado. Porque se a gente precisa comer todo dia para manter o nosso corpo saudável, essa é uma obrigação, está dentro das leis, né, divinas, que a gente tem que, vamos dizer assim, conservar o nosso corpo, é a lei da conservação, mas nós também precisamos conservar essa ligação e reconhecer que essa alma também precisa de alimento. E quando ela não está devidamente alimentada, todo o corpo padece e às vezes aparecem essas doenças que um médico vai tratar, mas às vezes ele trata o efeito, porque veja bem, nós temos um organismo, nós temos um cérebro, nós produzimos hormônios, nós temos lá, dentro do nosso cérebro, várias células nervosas que vão trabalhar no comando do nosso corpo físico, né, juntamente com os hormônios. Mas isso tudo não trabalha independente dos nossos sentimentos. E essa captação do sentimento, a forma com que a gente reage ao mundo material, ela é uma forma consciente, mas também ela traz uma dose de, vamos, semiconsciência de outras vidas. Então, às vezes, não só um tratamento médico, mas eu não estou dizendo que tem que ter uma sessão de desobsessão, não é isso. Às vezes, uma oração de um coração puro, seu próprio coração, uma meditação voltando para si, ajuda a tirar a pessoa do desespero. Às vezes, uma mão estendida, um ouvido para aquele que, no momento, está passando por dificuldade, ajuda a tirar alguém do desespero. Então, quando a Aline me pediu para fazer essa palestra, ela pediu que eu falasse também dessa questão da nossa carência de amparo material, de amparo de irmão, de união, que muito alimenta a alma. Às vezes um sorriso, às vezes um ouvido emprestado, às vezes uma palavra amiga, porque existem milhões de pessoas, eu não vou dizer que seria a maioria, né, mas vamos dizer assim, com problemas diversos. E aí, às vezes, esses problemas não são tão somente dessa vida.
aquilo que às vezes parece para a gente muito fácil, e assim, para mim, fulano está sentindo isso, e isso eu tiro de letra, para outra pessoa é muito difícil. Então, a dificuldade é tamanha que às vezes leva a pessoa a desistir de viver. E isso não é assim uma coisa, a gente sabe que principalmente no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de suicídios, principalmente entre pessoas jovens e agora também entre pessoas idosas, que estão desistindo de viver porque acham que a cruz que carregam é muito pesada. Então eu vou dividir de novo a tela com vocês para mostrar mais uma vez umas imagens e a gente volta a se falar rapidinho. Eu estou ficando esperta nisso, mas é devagar. Acho que eu não consegui. Vocês estão vendo a tela? Ou estão vendo a minha imagem? Irmã, está aparecendo o compartilhamento. Tá? Então Mas deixe-me ir lá não. no. Ah, Tá, peraí. vai indo. Deixe-me ir. Tá. É porque eu estou aprendendo, sabe? A gente É quer fazer normal, o se vê. melhor. Então vamos lá. A mente Já foi. cria. Essas pessoas que eu falei que muitas vezes têm muita dificuldade em passar por determinados problemas, isso tudo está concentrado na mente. Mas não é só a mente física, né? Cérebro, cerebelo, é, hipotálamo, não é só a mente física, é justamente essa essência divina que alimenta os nossos centros vitais. Então, às vezes, a dificuldade é tão grande, né? A nossa dificuldade é tão grande que a gente se cega para algumas coisas e deixa de ver o lado colorido da vida. É aí que a gente precisa de outras pessoas, mas às vezes a gente está tão enfraquecido, ou dependendo da carga que a gente traga de outras vidas, a nossa alma está tão machucada, vamos dizer assim, o nosso perispírito, né, que é o que carrega as marcas das nossas outras vidas, está tão ferido que o que vai acontecer com a gente? A gente vai se fechar como uma ostra e a gente vai deixar de acreditar que a gente pode dar conta daquele problema. A nossa mente cria coisas boas e coisas ruins. Porque do mesmo jeito que esse cordão recebe o plasma divino, a gente tem essa energia e essa energia a gente chama, nós espíritas chamamos de ectoplasma. Esse ectoplasma, ele através do nosso pensamento, ele é capaz de criar energeticamente uma realidade. Então, a gente pensa, a gente nutre, a gente plasma e, enfim, a gente cria. O X da questão é que nem sempre a gente cria dentro da lei de amor, dentro do bem, dentro da bondade, porque nós temos muitos amiguinhos desencarnados que estão a todo tempo ao nosso lado. Hoje, né, na nossa conversa aqui, muitos devem estar nos ouvindo. Então, às vezes, em algumas vezes, a nossa energia cai, né? A gente esquece essa lei de amor, que é uma lei de bem, do bem universal, a lei de progressão, que a gente está sempre caminhando para o melhor, que tudo sempre vai melhorar, e a gente não encontra, às vezes, também no outro amparo, e a gente tende a se sucumbir a essa força dos amiguinhos que estão num nível vibratório inferior ao que se deseja para o bem. Então, eu vou voltar agora, só um minutinho. Deixe-me sair daqui. Sair. Então, a gente baixa o nível. Essas pessoas que estão passando por esses problemas, elas. Estou tentando ligar a minha câmera.
elas baixam o nível vibratório. Foi. Elas baixam o nível vibratório e esses amiguinhos ficam dando ideia para que elas se suicidem, né? Deem fim à vida. E elas, às vezes, no desespero, até aceitam essa indução ou essa proposição, porque elas acham que o problema que elas estão vivendo é muito grande. E aí elas têm a ilusão de que se elas derem fim à vida, aquele problema vai acabar. Só que, como Chico Xavier bem já colocou em Entre Dois Mundos, em tantos livros que sobre o espírito de Emmanuel, ele vamos dizer assim, relatou, né, as pessoas, o sofrimento das pessoas que se suicidam também. A Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, ela diz também que a pessoa tenta se livrar e quando morre, ela fica perdida, ela fica na erraticidade, porque não existe céu, não existe inferno. Como eu falei que a nossa alma tem a capacidade de criar, a gente está tão perdida, a pessoa, né, que se suicida, se encontra tão perdida que ela cria um mundo para ela, ou ela fica numa zona, vamos dizer assim, de falta de luz tão grande, tão mal acompanhada, que aí ela vai viver o verdadeiro inferno. Então, aquele problema que ela supunha resolver com a morte, ela acaba piorando. Então, qual seria o papel, né, da gente? E por que eu me propus a falar sobre isso? Porque nós que somos médiuns, porque todos somos médiuns, todos os seres vivos, todos os seres humanos, melhor dizendo, eles têm um grau de mediunidade, seja para psicofonia, seja para esqueci o nome, para escrever, né, psicografia, seja para incorporação, não importa. Todos para vidência, mas, independente disso, nós temos o fluido vital. E essa força do bem que existe em nós é a força necessária para a gente olhar o outro com um olhar de irmão, um olhar mais amoroso. E no nosso dia a dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Olha diferente para as pessoas que são seus irmãos, todos temos a mesma origem, não importa rico, pobre, negro, moreno, índio, não importa, sabe? Às vezes aquela pessoa traz estampada no rosto um sofrimento e que muitas vezes a gente não quer ver. E aí você se priva, porque às vezes aquela pessoa que está ali do seu lado, às vezes não falou nada, mas que vai buscar um auxílio que às vezes ela nem tem a coragem de pedir. Às vezes um sorriso, uma palavra, você já consegue persuadir aquela pessoa a subir o nível vibratório. Eu estava lendo um livro, eu comecei a ler um livro agora, também sobre da Ivone, Domínios da Obsessão, onde uma jovem de 19 anos, ela resolveu acompanhar o marido, que vinha de Portugal, isso lá em 1910, se não me engano, que vinha de Portugal para o Brasil, ou antes disso, que vinha de Portugal para o Brasil e chegando, ela veio escondido, chegando aqui, o marido viajava muito, em determinado momento ela ficou sozinha e ela o traiu. O traiu e, fruto, o marido ficou afastado meses, né, viajando, e próximo do marido chegar, a barriga crescia e a criança ia nascer. E ela pediu para alguém dar fim nessa criança. E a pessoa, sob ameaça de ser julgada por isso, porque ia abandonar a criança, iam descobrir quem era a criança, afinal de contas não foi em 1910 não, 1910 foi a reencarnação dela. Foi muito antes, foi lá próximo do descobrimento. Essa pessoa, esse
serviçal resolveu matar essa criança. Matou e, assim, a menina depois, essa menina de 19 anos, depois que ela teve esse bebê, ela foi tão sofrido esse aborto que fez naquela época sem meios, mas foi tão sofrido que ela ficou paralítica. Então ela não conseguia mais sair da cama e aí o casamento dela acabou, o marido não soube que ela o havia traído e esse serviçal que deu fim na criança, numa outra encarnação, veio junto com ela para que ambos resgatassem essa ferida do perispírito de ambas as almas que ficou lá atrás. Então, às vezes, as pessoas que chegam para nós não chegam por acaso. E assim, hoje em dia, no nosso corre-corre, quantas vezes a gente não quer ver? Quantas vezes a gente se priva de estender o braço? E muitas vezes, assim, não precisa. Estamos num período. Eu, por exemplo, estou ainda fazendo quarentena. Tenho essa felicidade de poder ficar fazendo quarentena. Mas, assim, às vezes a pessoa bate a porta. E aí você bota a máscara, vai lá. Às vezes a pessoa quer uma ajuda, mas às vezes ela quer uma informação. Às vezes é uma pessoa que precisa de um amparo porque está, assim, perdida emocionalmente. E às vezes uma pessoa que não está próxima de nós, que a gente não tem um contato físico, a gente fica sabendo de alguma coisa, é com uma oração que a gente ajuda. Então, eu lembro de um conto de Chico Xavier que ele falava que ele viu no jornal de São Paulo, na Folha de São Paulo, a imagem de um homem que foi assassinado se jogando no trilho do trem. E ele ficou tão apavorado com aquilo, ele achou aquele homem tão infeliz, o nome daquele homem ficou na imagem, na cabeça dele, né? E aí ele se propôs que todos os dias ele ia fazer uma oração para aquela alma. E assim ele fez durante tempos uma oração para aquela alma. E aí, num dado momento, ele teve, eu não me recordo mais se foi uma visão, mas ele teve uma devolutiva daquela oração que ele fazia. Eu acho que ele ouviu uma voz o chamando, e como ele tinha esse dom, aí esse espírito agradeceu, que ele saiu da erraticidade, né, desse mundo do abandono por estar, do desespero, né, por ter se suicidado, graças às orações que ele recebeu, que iluminaram o ambiente dele. Então, veja bem, um bom pensamento, uma oração, a nossa mente tem essa capacidade de criar coisas boas e coisas ruins, né? O universo, ele é dual. A gente pode tanto tender para uma coisa ou para outra. Esse é o livre-arbítrio que a gente tem. Aí, quando eu digo assim, e Jesus disse isso, orai e vigiai. Você não vai ficar todo o tempo de joelho orando, mas não é orar tão somente por você, mas é vigiar com ação produtiva por você. São os seus atos, mais do que os outros, que você precisa acertar. Eu sou muito incapaz para muita coisa. Preciso falar isso muito para interiorizar, porque é muito difícil. Às vezes, a gente está numa situação adversa e aí a gente se vê xingando, né? Eu não xingo muito, mas às vezes eu assim, escapolo, droga! Aí, às vezes, vou fazer alguma coisa, vejo uma situação tão triste que aí, quantas vezes eu me pego praguejando? Aí eu fico, meu Deus, eu não posso fazer isso. Então, a gente tem que ir aos poucos. Esse é o vigiar, esse é policiar, essa é a ação positiva que a gente tem que ter, porque se nós não estamos devidamente com o nosso cordão emanando energia positiva, equilibrando os nossos centros vitais, o que a gente vai dar para o outro? A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. E o outro só dá para a gente aquilo que ele tem. Às vezes a gente tem a tendência de exigir demais do outro, porque no mundo material a gente se acostumou com a barganha.
Então, como diz a Bíblia, assim já faziam os gentios. Então, toma lá, dá cá. E, na realidade, quando a gente faz o bem, a gente tem que fazer o bem simplesmente por fazer. A gente fez. Se vai retornar, com certeza retorna, porque energia positiva atrai energia positiva, né? Mas, às vezes, não retorna daquela pessoa. E a gente fica assim, ingratidão, a pessoa é ingrata. Às vezes, a pessoa não sabe demonstrar aquele sentimento. Então, eu acho que esse espírito de abnegação, principalmente nós que somos espíritas, temos que ter, porque nós recebemos esse chamado, e é aquela história, se a gente sabe um pouquinho mais, muito será cobrado da gente. Então a gente tem que se precaver em relação a essa cobrança, porque a gente vai prestar conta. Porque quando a gente chegar lá, eu não sei, às vezes, eu não sei se vai ser bem assim, né? Mas os espíritos dizem, passa um filmezinho da nossa vida, né? De tudo aquilo que a gente fez. E aí, qual será a nossa surpresa se nós não tivermos cumprido a nossa parte, sabendo o que a gente sabe? Então, assim, não é uma cobrança, né? É uma lembrança que eu faço para mim, porque não adianta a gente cobrar. Eu acho que tem que ser uma lembrança afetuosa, a gente tem que fazer para a gente todos os dias. Uma rotina em que a gente se veja, que todo dia a gente pare e se pergunte, pelo menos na hora de deitar, independente da oração, que a gente tenha, que seja 5 minutinhos para passar o nosso dia limpo e se perguntar, fizemos todo bem que podíamos fazer? Porque com certeza a gente pode muito, a gente pode muito. Mesmo as pessoas mais deprimidas, mais debilitadas, elas têm muito de bom para aflorar. Às vezes depende só do gatilho. Então, se a gente, fazendo a nossa parte, se nutre para poder estender a mão para aquele que está fraco, esse é o nosso papel, antes de espírita, de cristão, porque não importa a religião. O Cristo, quando encarnou aqui na Terra, ele trouxe para nós uma mensagem de amor. Ele não julgou, ele não pegou as pessoas perfeitas, ele não disse que nós teríamos que ser perfeitos, ele apenas deixou uma mensagem para a gente. Arregace a manga e faça a sua parte dentro do verbo de amor. Hoje em dia, essa palavra amor, ela está muito, vamos, descaracterizada, né? Ela tomou o sentido de paixão. Então, assim, o amor carnal passou a ser chamado amor. E muita gente diz assim, esse amor, eu já ouvi aqui no grupo mesmo, esse amor puro é muito difícil. É difícil porque a gente não presta atenção no quanto a gente tem dentro da gente. E é uma coisa assim, o amor é uma coisa tão sublime, que quando a gente começa a dar conta que a gente tem, ele vai crescendo, 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 e daqui a pouco você se dissolve nele, porque você fica aquela pessoa bobona. Então, isso vem com a maturidade, não é maturidade da idade, maturidade emocional, né? Então, com o tempo, quando a gente vai aprendendo a deixar isso fluir na gente, isso se multiplica de tal forma que sai da gente e começa a se multiplicar no outro. Então, a gente se deixar crescer, fermentar esse sentimento, eu acho que é o grande desafio, para que a gente possa tirar esses irmãos, esses tantos irmãos que se encontram em dificuldade, achando que tirando a própria vida, que vai resolver todos os problemas que tem, e que quando chegar lá do outro lado, vão estar piores do que ficaram. Por vários motivos, porque um suicídio, além de levar a sofrimento aquela alma suicida, as pessoas da família, as pessoas que o amavam, não vão contribuir para, vamos dizer assim, o despreendimento
iluminado desse ser, porque a pessoa fica, sabe, atônita, absorvida, e muitos ficam pensando, meu filho foi embora, a culpa é minha, ou então meu amigo foi, eu não fiz nada, e esse sentimento que a gente tem, vamos dizer assim, de possessão do outro, acaba fazendo com, cada vez que a gente chama, cada vez que a gente chora, o outro já partiu de uma forma errada, porque achava que ia se livrar de todos os problemas. E quem ficou aqui fica tão apegado ao desespero que coloca esse ser ainda mais em desespero. Cada vez que a gente chora, cada vez que a gente chama, o tempo que a gente pode, no momento do desespero, se pegar com Deus e fazer uma prece desejando luz e paz para aquele que foi, a gente fica, por que que foi assim? Por que que foi? Não devia ter ido. Porque isso é natural de todos nós. Então, a pessoa que está envolvida nesse bolo, nesse nó, que não conseguiu cumprir as provas aqui, porque a prova não foi só daquele que se suicidou. A prova foi de todos os envolvidos que não conseguiram dar a mão. Então, nós que temos um pouquinho desse discernimento, tentar ver a alma de cada irmão que passa pela vida da gente, independente de quem ele seja, e fazer tudo aquilo que a gente possa fazer para ajudar, porque se nós acreditamos no amor de Cristo, é esse amor que a gente tem que propagar. Bom, essa era a minha mensagem. Eu acho que, assim, como médiums, eu até fiz um quadrinho lá, mas que eu não vou dividir com vocês. Como médios, a gente tem que ser bastante cuidadoso. Eu falei aqui num dia, a gente não é médium só quando a gente está no serviço de caridade, só às quartas, só às segundas. Hoje, nesse estudo, a gente está alimentando um pouquinho da nossa alma, alimentando a alma de tantos seres que precisam, às vezes, de uma palavra amiga e que a gente não estão aqui no porte físico, eles estão aqui presentes, buscando um pouquinho da luz, um pouquinho do nosso sentimento. E assim, tudo que a gente faz de coração aberto, de coração puro, e tudo que a gente puder fazer, se a gente puder fazer o melhor, não é fazer assim, mas eu vou fazer, mas eu não devia ter feito. Não, você vai fazer, faz, faz com todo o seu amor, com todo o seu empenho, o melhor que você puder. E se der errado, você fez, se arrependa do que você fez. Jamais se arrependa daquilo que você não fez. Engrandeça a alma, leve essa luz para todos que nós temos, todos nós, eu, você e tantas outras pessoas que estão aí, às vezes até em desespero nesse momento, tem. Então, faça como nas histórias que eu leio, que às vezes tem uma alma boa que do nada vai e lê e conforta. Eu mesma já passei por uma situação difícil, e se não fosse uma pessoa que sentou comigo e lia e conversava e me enchia de energia, hoje talvez eu não estivesse aqui conversando com você. Eu não cheguei no ponto de baixar totalmente a guarda, mas se todas as vezes que eu precisei, Deus mandou um anjo bom que me deu a mão, serei eu o anjo bom que possa dar a mão a outras pessoas. É essa mensagem que eu tenho que deixar. Obrigada. E